E aí a gente vai trabalhando, a gente vai falando. Quem está assistindo o vídeo não vai entender, já pegar assim, comigo falando, porque eu já estava falando antes de gravar e antes das pessoas subirem. E o Pedro ficou tagarela, todo mundo pensou que era ele, mas não era ele, era eu, junto com ele, que ele também está participando. Bem natural, bem tranquilo, não precisa de música, a música é muito bom, a gente vai continuar usando a música, mas não vai precisar de música para nós nos ligarmos a ele. Vai ser assim, bem natural, porque nós temos muito que falar, nós temos muito que peregrinar. Então foi como eu disse, a gente vai fazer tudo tranquilo, tudo com calma, com paciência, porque como eu disse, nós temos toda a eternidade de trabalho. A partir do momento que começa a trabalhar para Deus, não para mais, a não ser que você escolha não trabalhar mais. O que eu acho muito difícil, mas acontece de vez em quando, dependendo do espírito. Tem espírito que não, tem espírito que não retrocede, tem espírito que não para, tem espírito que não quer parar, ele quer mais, ele pede até mais, e eu falo, não, só até aqui, trabalha só isso, e ele fala, não, mas eu quero mais, não filho, não precisa, já tá bom, já passou da porcentagem que eu queria, você já foi demais, não, mas eu quero mais, e assim vai. Então, só não podemos ter pressa. Quando muitos dos nossos encarnam e entram num corpo material e denso daqui do planeta, e muitos até reativam um corpo astral que já estava quase se desfazendo. Quando eles reativam esse corpo astral, o corpo astral é o corpo das emoções. O corpo físico também está sujeito às emoções por causa de toda a questão hormonal, principalmente com as mulheres, na época pré-menstrual, na época após a menstruação, durante a menstruação, na época puerperal, com relação ao parto, não é assim? E dá para controlar isso? Dá para controlar. Dá para controlar. Se você se espiritualizar, se você cultivar os atributos do seu corpo mental, os atributos do espírito, dá para controlar bastante. Pergunta só para minha filha Sabrina. Vê se ela perturba o Pedro quando ela está na pré-menstruação, ou na menstruação, ou após a menstruação. Ela não perturba. Por quê? Ela sente toda a descompensação hormonal que pode deixar ela triste, pode deixar ela melancólica, ou depressiva, ou muito alegre, ou muito agitada, depende da situação. E o Pedro não é afetado. Por quê? Porque ela está trabalhando os atributos do espírito. Então, a tensão pré-menstrual não faz eles brigarem, não faz ela ficar chata, não faz ela ficar uma pessoa intragável. O meu filho até nem percebe às vezes. E quando vê, aquela fase já passou e a vida continua normalmente. Então, não é desculpa das mulheres falarem que está desse jeito, daquele ou daquele outro, por causa da tensão pré-menstrual, a TPM. Não é desculpa. Se você trabalhar os atributos do corpo mental, você vai... Se você trabalhar os atributos do... Tô falando que é você não, tá, filha? Eu só tô pegando a sua mão de forma carinhosa, tá bom? Porque eu te amo. Não tem nada a ver com você. É porque eu amo muito as pessoas e eu gosto, assim, de um contato, às vezes, pegar na mão da minha criação e contemplar. Eu gosto. E então, se você trabalhar os atributos do corpo mental, os atributos do espírito,
esses problemas vão acabar, ou eles serão muito amenizados. Muito amenizados. Mas que atributos de corpo mental é esse? Que atributos do espírito é esse? Os atributos do seu espírito, do seu corpo mental, que vibra numa dimensão muito superior ao seu corpo físico e muito superior ao seu corpo astral, que trabalha numa espécie de hipercampo ou hiperfiguras. Esse hipercampo, hiper já vem de muita coisa, não é? Hipercampo. Ele está numa dimensão muito superior à do corpo astral, muito superior às colônias, muito superior a muitas dimensões elevadíssimas, que são lindas, belas, mas a dimensão do corpo mental ainda é maior. Alguém já ouviu falar no fluido universal? Está no Livro dos Espíritos. O corpo astral, fluido universal, referente à atmosfera do planeta Terra, o corpo astral, criado pelas partículas da atmosfera do planeta Terra, algumas partículas astrais. Não é assim? O corpo astral feito da substância referente ao corpo e ao planeta que aquele espírito vai encarnar. Então, o corpo astral, ele se desloca nas dimensões ligadas àquele planeta. Mas tem espíritos que ainda vivem em corpo astral e conseguem se deslocar com a mente para outros planetas. Depende da evolução do espírito. Principalmente se esse corpo astral estiver muito sutilizado, quase desaparecendo. Ele consegue muita coisa. Então não precisa perder o corpo astral para visitar outros mundos com a mente. Os atributos do corpo mental, como eu disse, são a temperança, a tranquilidade, a serenidade, a paz, o amor, a fraternidade, a pacificação. Quem tem os atributos do corpo mental desenvolvido já não precisa mais de religiões. Ele não se liga mais a religiões. Mesmo que esse espírito encarne e seja colocado numa religião, ele vai amar aquela religião, vai amar as pessoas daquela religião, mas ele não se prende à religião. Ele não tem partidarismo religioso, ele não briga com relação a partidarismo político. Quem tem os atributos do corpo mental desenvolvidos não tem partidarismo político. Ele não vai discutir com o irmão por causa de política, ele não vai brigar com ninguém por causa de política, principalmente se for uma política de homens muito atrasados evolutivamente, como são os políticos, seus políticos aqui do planeta Terra, que são crianças governando estados, países, são crianças imaturas, sedentas de poder, arrogantes, vaidosas, prepotentes, gananciosas. Tudo isso são características de espíritos infantis e imaturos, que é o caso dos seus políticos. Então, por que vocês vão brigar por causa deles? Se eles são insanos, se eles são imaturos, se eles são prepotentes, arrogantes, gananciosos e se eles são ainda muito maus. Se você brigar por causa deles, você se torna mais imaturo do que eles. Então não brigue por causa deles. Só existe uma política, a política do amai-vos uns aos outros, a política do amor, a política da fraternidade. Essa é a política que eu trouxe para vocês. Por que vocês não seguem a minha política? Por que vocês seguem a política dos homens? Por que é que vocês brigam por causa dos partidos políticos deles? Ou da forma deles de pensar? Eu estou aqui. Essa é a minha volta. Eu estou canalizado não só com ele, como eu venho canalizando com outros médiuns. É claro que este instrumento é o mais próximo de mim, mas eu canalizo com outros médiuns e não precisa ser perfeito para isso. Ele é o mais atacado porque ele é o mais próximo de mim, por isso ele é o mais atacado, entendeu? E nesse mundo o que comanda é o mal. Então quando a luz chega, por mais que o mal fale de mim,
fale das minhas obras, fale, repita o que eu falei, eles só falam. Eles não me têm vivo dentro deles. Então, quando uma luz de verdade vem até aqui, ela é instantaneamente atacada, escarnecida, humilhada, porque incomoda. Só a presença. E não precisam estar aqui próximos. Mesmo vendo a distância nos vídeos, eles já sentem. Porque tudo é eletromagnetismo. É por aí que vocês veem que esse mundo é dominado pelo mal. Mas não são todos. Não vamos generalizar. Existem muitos que ficam muito felizes. Esses já estão vibrando na frequência crística. Um início de frequência crística. Mas estão vibrando. Outros mais, um pouco, outros menos, mas já estão. Então está dando certo. Até mesmo para aqueles que não estão. Então está maravilhoso. Então está muito bom. Então desenvolvam os atributos do corpo mental. Se vocês desenvolverem os atributos do seu corpo mental, vocês não vão brigar mais por causa de política e nem religião, nem futebol. Não haverá mais sectarismo e não haverá mais partidarismo de nada, nem político, nem religioso, nem de esporte. Vocês perceberão que a vida de vocês vai ficar muito mais saudável. Vocês não vão se estressar mais, vocês não vão ficar mais com raiva, vocês não vão sentir mais raiva do seu próximo, o qual pensa diferente de vocês. Olha quanta economia de energias densas emanadas pelo seu corpo mental. Olha quanta economia. Olha quantos débitos deixam de ocorrer, porque quando isso acontece, se faz magia. E magia se adquire débitos, porque se você faz mal a alguém, você vai adquirir débitos. Através dos pensamentos, do que você fala e do que você sente, das emoções, você está emanando algo. E se for prejudicial, você terá que pagar. Então você evita de adquirir débitos. Já pensaram nisso? Vocês evitam de adquirir débitos. E vocês economizam energia. Vocês não se cansam. Vocês não se estressam. Esse mundo já tem tantas tribulações. Por que arrumar mais tribulações? Por que perder tempo com isso? Quando vocês poderiam estar lendo um bom livro, um livro com mensagens e instruções edificantes. Por que perdem tempo nos grupos de WhatsApp, nos grupos de Facebook ou nos grupos de Instagram, ofendendo uns aos outros por causa de política, de religião ou de futebol? Mas Jesus está falando isso? Eu criei este mundo, eu sei tudo o que acontece aqui. E a tecnologia que eu conheço é muito mais avançada do que o seu Instagram, do que o seu Facebook, do que o seu WhatsApp, que ainda é uma tecnologia primária e primitiva. Eu acabei de descer de uma nave que tem uma tecnologia muito mais avançada do que a sua nave mais avançada. Então eu posso sim falar de WhatsApp, de Facebook. É claro que eu tenho que ir lá atrás, eu tenho que reduzir bilhões de anos para poder voltar nessa tecnologia, eu tenho que ver algo muito antigo, porque essa tecnologia é muito primitiva. Mas eu lembro, eu acesso o meu corpo mental. Então, se alguém falar Jesus falando de WhatsApp, de Facebook e gargalhar, essa pessoa é uma pessoa extremamente ignorante, imatura, e eu acho que ela não sabe nem quem ela é, de onde ela veio e para onde ela vai. Eu acho que ela não sabe nem o que ela está fazendo aqui. Ela está igual cego em tiroteio, perdido, igual cego em tiroteio, como vocês dizem, não é? Pelo comentário você já vê que é uma insanidade e a pessoa está totalmente perdida. Então vamos desenvolver os atributos do corpo mental, não é? Que tal desenvolver? A pessoa que desenvolve os atributos do corpo mental, sabe o que acontece? Porque se ela adquiriu fraternidade, se ela adquiriu amor, se ela adquiriu a serenidade plena, a paz, a pacificação e tudo que é de bom, ela vai se ligar a quem? A Deus, porque Deus é isso.
Se ela se ligou a tudo isso, ela vai desenvolver o seu chakra cardíaco e o seu chakra coronário. Se ela desenvolver o seu chakra cardíaco e o coronário, ela vai se ligar a Deus completamente, ou muito mais, ou um pouco menos. Se ela se liga a Deus, ela pode fazer muita coisa, não é? Ela se torna um com Deus, ela se torna Deus em ação. Então, ela pode fazer muita coisa só em olhar, ou só em colocar a mão em cima, ou só em falar alguma coisa, já está feito. Como eu fazia, porque eu e o Pai somos um, e há 2000 anos atrás já éramos um. Então eu não precisava de nenhum tipo de ritual para fazer alguma coisa. Eu não precisava de ritual e nem de apometria para realizar uma desobsessão. Eu não precisava de ritual e nem de apometria para limpar as pessoas. Eu não precisava de um defumador, de um incenso para limpar as pessoas. Eu só me aproximava delas e a aura delas já estava limpa. Eu poderia abraçá-las e a aura delas estava limpa. Eu poderia pregar no meio da multidão e o meu magnetismo limpava a aura de todos. Como agora? Então não vamos precisar de passe hoje. E vocês não vão precisar de passe sempre que vocês estiverem na presença do meu filho, Rianderenenai. Em todas as reuniões que acontecer nessa casa, se Rianderenenai estiver presente, não precisa de passe. Nem de apometria. Nem de rituais. Por enquanto, só precisa de orientação, porque é através da orientação e do estudo que se atinge a angelitude. É através da orientação e do estudo que se desenvolve a mediunidade. Se não tiver estudo, se não tiver orientação, se não tiver estudo, não tem mediunidade desenvolvida. Não tem evolução espiritual. Não tem expansão do campo eletromagnético, não tem salto quântico. Mas não é só o estudo que é necessário, porque muita gente estuda e não tem nada disso. Então não é só o estudo. Tem uma coisa que é mais difícil do que o estudo. Para alguns é fácil. Para quem já é, o estudo já se transforma. O estudo já é. Mas para quem não é, para quem não tem o eu sou dentro, vivo dentro de si, precisa estudar e colocar em prática o que estudou. Se não colocar em prática, só será um poço de conhecimentos, como muitos por aí. Em todas as áreas, não só na mediúnica, mas em todas as outras áreas. Aquele que já é, quando ele estuda, o que ele está estudando, ele já se alimenta daquilo e já se torna aquilo automaticamente no momento em que ele lê. Aquele que ainda não tem isso, ele vai ler e ele vai trabalhar para colocar em prática o que está lendo. Muita gente diz que não tem tempo para estudar, mas tem tempo para ver a novela. Tem tempo para ver um programa de fofoca. Tem tempo para ler uma revista com informações que não vão te acrescentar em nada. Tem tempo para falar mal do seu próximo. Tem tempo para invejar o seu próximo. Tem tempo para perder com coisas que não vão te instruir em nada. Prestem atenção no seu dia a dia, no que vocês estão fazendo. Quando vocês estiverem assistindo televisão, preste atenção no conteúdo que vocês estão vendo. A recreação é importante, podem ir no cinema, é muito bom, mas o cinema não pode viver dentro de você 24 horas por dia, a não ser que o que está dentro do filme seja o ensinamento do Evangelho que vem de Deus. Aí eu vou dizer para vocês assistirem o cinema 24 horas por dia, porque a maioria da humanidade desse planeta precisa desse cinema 24 horas por dia.
Mesmo que não coloque em prática e só assista e estude, já é um primeiro passo. Então, se existem os atributos do corpo mental e os atributos do corpo astral, que é o corpo mais pesado, que é um corpo fluídico, vaporoso. Quais são os atributos desse corpo? Esse é o corpo das emoções, não é? Não é o corpo das emoções? Não é isso? Se você não quiser me dar a mão, tá tudo bem. Eu não faço ninguém a nada. E eu também não ameaço. Eu só falo a verdade. Então, os atributos do corpo astral, se ele é o corpo das emoções, então ele não está ligado à razão. O corpo mental está ligado à razão. Se você está ligado à razão, você é mais evoluído. Se você está ligado somente às emoções e a razão é pequena, só às vezes que você fica um pouco mais racional, mas você já volta para as emoções. Você fica pouco tempo na racionalidade. Você fica muito mais nas emoções do que na racionalidade. Então você está mais voltado para as emoções. Porque tem gente que vai falar, mas eu tenho atitudes racionais, sim, mas se comparar às emoções estão muito mais exacerbadas do que as atitudes racionais. Então você é um espírito menos adiantado. O mais adiantado é aquele que tem os atributos do corpo mental bem externados, muito mais do que do corpo astral. Ou seja, a razão fala mais alto do que as emoções. Então, se os atributos do seu corpo astral estão muito exacerbados, você gosta muito de rituais. Você gosta de acender incensos e passar em volta das pessoas. Isso é ritual. Meu irmão Akenaton, há 3.300 anos atrás, já disse que isso não precisa. Então, por que vocês ainda fazem isso? Se vocês estão com os atributos do corpo astral muito exacerbados, vocês precisam arriar um despacho na encruzilhada. Vocês precisam dar um agrado para um espírito que não precisa desse agrado. Vocês acham que ele precisa? Ah, mas tem espíritos que precisam. Sim, espíritos doentes, cheios de vícios, agarrados às sensações, aos sentidos, à matéria, esses precisam sim. Espíritos vampiros precisam do sangue dos animais, do plasma sanguíneo dos animais. Mas não são os da luz esses. Vocês estão dando essas oferendas para quê então? Mas vocês dizem que eles são da luz? E vocês têm convicção que eles são? Será que eles são isso mesmo? Quem faz isso está muito agarrado às emoções. E por que aqui tem tanta resistência para remover essas coisas? Porque o povo deste planeta não quer sair das emoções para a razão. Ela quer continuar nos atributos do corpo astral. E se nós não interviermos, se nós não viermos fazer alguma coisa, não mandar uns dos nossos, para dizer que não é bem assim, isso vai perdurar por milhões de anos. E não é isso que nós queremos. Nós queremos evoluir, não é? Então, se aquele que tem os atributos do corpo mental elevado, ele não precisa berrar para desfazer uma magia. Ele não precisa se contorcer, rolar no chão. Ele não precisa dar um show para desfazer uma magia. Os atributos do corpo mental já estão lá em cima. Só a presença dele já desfaz tudo. Já pararam para pensar nisso? Eu não rolava. Eu não berrava para desfazer magia. Ah, mas você, Jesus, eu estou longe disso. Não, você pode fazer a mesma coisa. É só você desenvolver os atributos do seu corpo mental. Vocês são deuses. Tudo que eu posso fazer e que eu fazia, vocês podem fazer igualzinho. Sabe por que vocês não conseguem? Porque vocês dão essa desculpa. Ah, mas você é Jesus. Eu não posso fazer isso. Quando vocês falam isso, vocês determinam. Vocês colapsam a função da onda. Vocês criam.
E aí realmente vocês não podem. E aí vocês passam encarnação após encarnação falando isso. E vocês nunca vão conseguir. Porque vocês já determinaram que vocês não fazem, que vocês não podem. Então vocês não vão fazer. Determina que pode. Coloque em prática o estudo em você. Não precisa sair gritando por aí. Coloque em prática em você. Faça disso o seu cotidiano, como beber água, como comer comida, como ir na academia, como conversar. Torne-se os atributos do corpo mental vivo. Torne-se um evangelho vivo. E não precisa ser perfeito para isso. Vocês vão errar. Mas quem disse que precisa ser perfeito? Antes de eu atingir a angelitude, eu fiz tudo isso. Eu me elevei bastante, errando. Quando eu estava encarnado aqui há 2000 anos atrás, eu cometi alguns erros. Vocês sabiam disso? Que eu cometi alguns erros? Eu cometi alguns erros. Então eu não era perfeito? Eu estava encarnado. Eu estava num corpo físico. Eu estava no esquecimento. É claro que eu já encarnei pronto, mas eu estava no esquecimento. Mesmo encarnando pronto, eu tive que estudar. Não é porque encarnou pronto que eu ia ficar ocioso. Meu pai nunca quis que nenhum filho seu ficasse ocioso, independente de quem ele seja, se é Metatron, se é Jesus ou se era um espírito trevoso. Ninguém pode ficar ocioso. Ah, eu já estou pronto, então eu vou ficar ocioso e não vou fazer nada? Só porque eu sou Jesus? Não, eu tive que estudar também. Eu tive que estudar as Escrituras. Eu tive que estudar com os essênios. Tem que estudar. Eu digo para o meu filho estudar sempre. Esse corpo denso, ele solapa as faculdades do seu espírito. Quando você está encarnado, as faculdades do seu espírito diminuem de pelo menos 1 milhão para 1. É muita coisa, não é? Diminui bastante. Então vamos voltar aos atributos do corpo astral. Não esqueci. Quem está ligado às emoções precisa de ritual, como eu disse. Precisa de religião. Tem partidarismo político, tem partidarismo religioso. Vocês estão vendo muitas pessoas brigando por causa de política? Estão todos muito mais ligados às emoções do que à razão. São espíritos menos adiantados. Mas muitos desses são inteligentíssimos, são intelectuais. Muitos desses são médicos, são engenheiros, são professores, são inteligentes, intelectualizados. Existe um planeta que é 3 vezes mais atrasado do que o planeta Terra no universo. Um planeta que eu conheço. Lá tem muita gente intelectualizada. Lá tem muita gente inteligente. Lá tem cientista. Lá tem médico. Lá tem engenheiro. Lá tem professor. E eles são 3 vezes mais atrasados do que vocês. Eu acho que nós temos que pensar. Quem está ligado aos atributos do corpo astral, ou seja, as emoções, precisa de muletas psíquicas, precisam de objetos materiais para fazer algo espiritual, um amuleto, uma guia, um altar, quem sabe uma imagem de gesso. Tem gente que para conversar comigo tem que olhar para uma imagem de gesso. É só um pedaço de gesso, eu não estou ali. Por que vocês ainda têm imagens da minha mãe nas suas igrejas? Não precisa. Joguem todas as imagens da minha mãe fora. E as minhas também. Não precisa. Estamos sendo drásticos? Estamos sendo muito audaciosos? Mas eu sou audacioso. E o meu filho também. Senão eu não estaria canalizado com ele. Tem que ser audacioso. Senão as coisas não acontecem. É assim que tem que ser feito. Com audácia, com atitude. Sem medo do homem. Sem medo do homem. Há uns dias atrás nós trouxemos o Pedro numa nave, a qual eu estava agora, chamada Nova Jerusalém. E lá o Pedro foi em espírito e ele se viu como ele é, mais uma vez. Dessa vez de uma forma um pouco diferente, mais aberta.
E lá estávamos todos nós. E o meu irmão Enoque bateu um papo com o Pedro e disse para o Pedro: Pedro, por que você não fala para eles quem você é? Por que só os espíritos têm que ficar falando para eles quem você é e você não fala quem você é? E o Pedro diz: mas isso vai soar como vaidade. Eles vão dizer que eu sou vaidoso. Eles vão dizer que eu sou arrogante, que eu sou prepotente. Então eu prefiro não dizer. Mas os espíritos já estão dizendo. Diga você também quem você é. E o Pedro: não vai dar problema. Vocês falando quem eu sou já está dando um problema danado. Estão dizendo que meu ego está inflado, que eu sou vaidoso, que eu sou prepotente, que eu sou arrogante. Se eu falar então, o trabalho pode ir por água abaixo, as pessoas vão embora. Eu vou ser atacado, eu vou ser muito atacado pelos doutores da lei da época, que muitos deles são gente boa, e são mesmo. Mas eles não têm capacidade para compreender, eles não têm todo o conhecimento do universo. Ainda bem que o Osho não está aqui. Não é? Quando o telefone toca, é bom que Sananda esteja presente. Então, o que acontece? Enoque falou assim para ele: filho, olha para aqui para a nave. Aí ele olhou. Olha os seres que estão aqui na nave. Olha o nível evolutivo deles, olha a envergadura. Uns mais, outros menos, mas todos muito evoluídos. Agora, filho, olhe para o planeta Terra e toda a humanidade que está lá. Olhe, filho, eles são primatas. Seus médicos, seus engenheiros, seus professores, seus médiums, em sua grande maioria, são primatas, filho. É um planeta extremamente atrasado, extremamente primitivo. É natural que a reação deles seja essa. Eles não suportam nada acima deles, porque eles são orgulhosos e arrogantes. Eles são vaidosos, eles são prepotentes, eles são gananciosos, eles são egoístas. Eles têm cérebro reptiliano. Eles são invejosos. É natural que eles ajam dessa forma. E Enoque disse: olha quem está ali, é Sananda. Ele passou por tudo que você está passando. E outros passaram por tudo que você está passando. E outros também passaram por tudo que Jesus passou. Cada um de uma forma um pouco diferente, mas no final das contas é praticamente igual. Akhenaton passou por isso e outros passaram. Mas esses espíritos só podiam encarnar há 3.000 anos atrás? Há 2.000? Não podem encarnar hoje? Por quê? Por que eles só são quem eles são há 3.000 anos atrás e há 2.000? Quando eles estavam aqui há 2.000 ou 3.000 anos atrás, na época eles não eram quem eles eram. Ninguém acreditava e aceitava. E hoje aceitam. Então o Pedro vai ser aceito daqui a 2 ou 3.000 anos. Daqui a 2 ou 3.000 anos, o Pedro será o Pedro. Aí ele será um Deus. Aí ele será um Akhenaton. Quem sabe um Jesus? Ou perto de Jesus? Será que teremos que esperar 3.000 anos? Não, não vamos esperar. Essa humanidade é muito evoluída. Essa humanidade não é arrogante, não é prepotente, não é vaidosa, nem gananciosa, nem egoísta. Essa humanidade é muito evoluída. Os atributos do corpo mental estão lá em cima nessa humanidade. Jesus não falaria assim. Jesus brincando, sendo irônico. Ah, eu adoro brincar. Eu adoro pregar uma peça. Eu brinco com as crianças no plano espiritual. Eu brinco de correr com eles, eu subo em árvores. Eu prego peças neles. Às vezes eu faço uma brincadeira de ironia com eles. Sim, os espíritos evoluídos, muitos extraterrestres, não entendem ironia. Mas muitos estão aprendendo. E estão entendendo o que é uma ironia. É só uma brincadeira. Mas tem gente que usa a ironia para o mal. Quem tem os atributos do corpo astral muito desenvolvidos, ou seja, as emoções muito desenvolvidas, quem tem os atributos do corpo astral, as emoções muito desenvolvidas, qual é o outro problema que tem? Não conseguem conceber e imaginar como seja o plano espiritual superior. A maioria só consegue conceber colônias espirituais bem próximas à crosta. Nada mais além disso.
só consegue entender o que tem em nosso lar. Mas em 1940 e pouco, nem nosso lar era aceito. Era um escândalo. Era algo inconcebível e impossível, mas hoje é possível por muitos. Então a humanidade naquela época estava completamente incapaz de dizer o que é possível ou é impossível. Mas ela continua fazendo a mesma coisa agora. Ela diz o que é possível e o que é impossível. Mas daqui a 50 anos, o que é impossível hoje, o que é um absurdo hoje, será totalmente normal. Então nós não sabemos ainda o que é aceitar o novo. Nós só falamos. Na hora que o novo vem, é impossível. Então essa humanidade está mais ligada aos atributos do corpo astral ou do corpo mental? A maioria, corpo astral. Mas tem uma minoria que já está com os atributos do corpo mental bem elevados. Já temos. Sim, nós temos. Nós temos. Então nós vamos fazer o seguinte. Muitos espíritos canalizam, incorporam aqui, e eles falam que a humanidade desse planeta é doente. Não é? E as pessoas perguntam, nossa, esses espíritos estão nos humilhando, quem são eles para dizer que nós somos doentes? Eles estão exagerando. Nós não somos doentes assim como eles dizem. Eles dizem que isso aqui é um planeta prisão para criminosos. Criminosos são doentes, não são? Mas nós não somos criminosos. Mas vocês não lembram o que vocês fizeram em outros planetas, em outras encarnações. Ou lembram? É melhor não lembrar. É melhor não lembrar. Muitos desses eu coloquei como médiums aqui na Terra. Eles falam do amor e da fraternidade. Está bem diferente de como era há um tempo atrás em outros mundos. Em algumas guerras. Então vamos esmiuçar essa doença, porque as pessoas querem saber que doença é essa. Não é? Então nós vamos falar das enfermidades do corpo mental, ou seja, das enfermidades do espírito, dos espíritos que habitam este planeta, encarnados e desencarnados. Porque estar desencarnados não quer dizer nada, está apenas fora do corpo. São os mesmos que estavam aqui encarnados com vocês, na sua família, entre seus amigos, que já desencarnaram. Mas são os mesmos. Desencarnar não muda nada. Então, que doença é essa? Quais são essas enfermidades do corpo mental? Quais são essas enfermidades do espírito? Vamos enumerar algumas? São muitas. Vamos ver, eu vou dizendo aqui as enfermidades e vocês me dizem se tem alguém que vocês conhecem que tem essas coisas que eu vou dizer agora. Ou se vocês mesmos têm isso. Vamos lá. Vocês conhecem alguma pessoa que tem uma necessidade exagerada de falar de si mesmo? Necessidade exagerada de falar de si mesmo? E vocês conhecem alguma pessoa que é o contrário, que não consegue se expressar? Tem uma dificuldade imensa de se expressar? De externar os seus sentimentos, seus pensamentos, suas emoções? Conhecem? Eu já disse duas enfermidades. Isso que eu acabei de dizer são enfermidades do corpo mental. Ou seja, então essas pessoas são doentes. Mesmo elas sendo boas pessoas e aparentarem muita sanidade, são doentes. Pessoas que não conseguem pronunciar algumas palavras, ela pronuncia errado. A palavra não sai certo.
Isso é doença do corpo mental. Conhecem alguém disléxico? Dislexia. Isso é doença do corpo mental. Já conhecemos algumas pessoas doentes, não conhecemos? Uma pessoa que fica triste com raiva em seguida, a tristeza que provoca raiva e a raiva que provoca tristeza. Tem alguém assim? Isso é doença do corpo mental. Se essa doença do corpo mental durar muito tempo, ou seja, a pessoa não se cura, como é que é a cura? Evangelho. Leitura de livros edificantes espirituais que reformam o seu interior. A cura é a reforma interna, feita da forma certa. Então, se a pessoa não se cura, se a doença do corpo mental dura por muito tempo e fica cada vez mais profunda, mais forte, sabe o que acontece? A vibração do seu corpo mental diminui. Há um rebaixamento vibratório do seu corpo mental. E aí afeta o seu corpo físico. Traz problemas na sua boca, na sua gengiva, na sua língua, na sua garganta, na sua traqueia, na sua laringe, na sua faringe, nas cordas vocais, na glândula tireoide, na glândula paratireoide, nas articulações temporomandibular, nas vértebras da sua coluna cervical. Você começa a aparecer problemas nesses lugares, não todos, ou um ou outro, ou vários, ou quem sabe todos, dependendo da enfermidade. São enfermidades do corpo mental também? Me digam se vocês conhecem alguém com esse problema. O que eu vou dizer agora são enfermidades do corpo mental. Orgulho, conhece alguém orgulhoso? Arrogante, prepotente, vaidoso perniciosamente. Não aquela vaidade branca, vamos dizer assim. A cupidez, a felonia, a inveja, a ganância, a raiva, o ódio, a impaciência, a intolerância, o julgamento. Tudo isso são enfermidades do corpo mental. Ou seja, doença do espírito, espíritos doentes. Vocês conhecem alguém assim? Vocês têm alguma coisa do que eu acabei de falar? Levante a mão quem tem. Então todos vocês são doentes? Então vocês estão no planeta certo. Então os espíritos estavam certos? Então eles não exageraram. E nem ofenderam ninguém. Eles só falaram a verdade. Então quem ficou com raiva não suportou as verdades sobre si? Foi isso? Sim, não suportou as verdades sobre si. Eu fui crucificado por isso. Foi um dos motivos que eu fui crucificado. João Batista também foi decapitado por causa disso. Porque ele falou as verdades sobre as pessoas e elas não suportaram ouvir as verdades sobre elas. Aí elas cortaram a cabeça dele. E elas deram um prêmio para ele, porque ele foi para um lugar muito melhor. Porque para esse tipo de espírito, esse tipo de coisa, esse tipo de ato, não mata ele e ainda leva ele para um lugar muito melhor. Porque ele não era daqui. Era um lugar muito pior do qual ele é. Mas tem mais enfermidades? Tem, vamos citar mais. Bloqueios emocionais, bloqueios sentimentais. Alguém aqui tem bloqueio emocional? Bloqueio sentimental. Então você é doente, Rússel? Então você está no lugar certo. Aqui é um hospital que recebe os espíritos encarnados e desencarnados como são e como estão. Venha como estás. Nós não queremos ninguém perfeito aqui. Se todo mundo aqui fosse perfeito, eu não estaria aqui. Eu estaria em um outro planeta para curar pessoas doentes. Então eu estou no lugar certo. Eu e o meu filho. Mas existem mais doenças? Existem mais doenças? Existem. Alguém aqui guarda mágoas? Mágoas profundas? Mas tem gente que guarda mágoa, mas diz que não guarda. Se engana.
Mas guarda a mágoa sim, porque não esquece do passado. Não para de falar do passado. O quanto sofreu, o quanto fulano fez mal, mas fulano me fez muito mal, mas me fez isso, me fez aquilo, você não sabe o que eu passei. Então está guardando mágoa, isso é guardar mágoa. Você não esquece do mal que o seu próximo fez com você lá atrás? Você está guardando mágoa. Você é doente. Dificuldade de perdoar. Pensa naquela pessoa que te fez muito mal agora. Agora pensa em perdoá-la. Tá difícil? A palavra eu te perdoo tá difícil de sair? Ou ela tá saindo sem sentimento, sem sinceridade? Ela só saiu, mas no fundo você não perdoou. Dificuldade de perdoar é doença do corpo mental, é doença do espírito. Por isso eu instruí tanto a perdoar, e ainda instruo, para que vocês se curem. Porque quem perdoa de verdade, de coração, se cura. Tem mais doenças? Vocês conhecem alguém extremamente ciumento? Ciúme obsessivo? Doença do corpo mental. Amor possessivo? Doença do corpo mental. Dependência emocional. Tem gente que não consegue viver sozinho e nem fazer as suas coisas sozinhos. Tem que estar com uma muleta humana. A pessoa vai e você vai atrás que nem um carrapato. A pessoa vai ali e você vai atrás que nem um carrapato. Você não larga a pessoa. Você não consegue fazer as suas coisas. Você não faz uma comida. Daqui a pouco você vai pedir para a pessoa limpar você quando você defecar. Isso é dependência emocional. Solta a pessoa. Você tem 2 braços, 2 pernas. Dependência emocional vai mais profundo, é mais do que isso, mas eu estou só resumindo. Isso é doença do corpo astral, do corpo mental. Dependência emocional. Dificuldade de amar. Você não consegue amar ninguém. Você não consegue amar os animais, você não ama o planeta, você não ama o seu próximo, você não ama a Deus, você não ama os seres de outros planetas, você não ama os outros planetas, você não consegue amar ninguém, muitos não conseguem nem se amar. Dificuldade para amar? Doença do corpo mental. Também é doença. Posse. A posse extrema. Posse com pessoas. Possessividade. Doença do corpo mental. Eu estou pegando muito pesado? Será que vai ter alguém que não vai suportar ouvir as verdades sobre si e vai ficar com raiva do Pedro? Não tem problema. Tudo que for mandado será retirado. E o universo se incumbe de mandar de volta para onde veio. O universo, não sou eu, não é Deus, é o universo. Essas são as leis que o Pai criou. Reclamem com ele. Então são muitas doenças, muitas enfermidades do corpo mental. Autopiedade. Alguém aqui tem pena de si mesmo? Ai, como eu sou um coitadinho, coitadinho de mim. Vitimização. Alguém gosta de se fazer de vítima? Sofre por si mesmo? Tem pena de si mesmo? Eu não mereço isso. Por que eu passo tanto por isso? O que eu fiz para merecer isso? Doença do corpo mental. Como cura tudo isso? Começa a trabalhar os atributos. Começa a desenvolver uma visão cósmica universal, porque aquele que está brigando por causa de religião está deixando os atributos do corpo astral falar mais alto. Porque aquele que já tem os atributos do corpo mental bem desenvolvidos, ele já tem uma visão universal cósmica. Ele não tem mais religião. Sabe quem? Eu sei que Deus está em todas as religiões e eu também.
porque a providência divina trabalha de acordo com os instrumentos que ela tem para trabalhar, e a providência divina trabalha de acordo com as suas crenças, com as suas convicções, os seus dogmas, porque a gente não vai deixar de trabalhar porque vocês têm tudo isso, senão a gente não trabalha. Então a gente se adequa ao que vocês acreditam, a gente se adequa à sua limitação, a gente se adequa aos seus dogmas, às suas doutrinas, para podermos fazer o bem. Só que agora nós estamos externando tudo. Como meu filho Pedro diz, estamos jogando tudo no ventilador. Porque o mundo está indo para a regeneração. E no mundo regenerado, totalmente regenerado, os atributos do corpo mental são muito maiores do que os do corpo astral. Então muita coisa tem que mudar. Se tem que mudar para a regeneração, por que então tem tanta resistência em permanecer nas provas e expiações? Mas muita gente fala de regeneração e quer a regeneração. E quando a gente vem falar de como tem que ser na regeneração, não aceita, mas quer a regeneração. O que está acontecendo? Nós trouxemos a doutrina dos Espíritos. O Consolador prometido, que eu disse que viria, que não é só isso. O Consolador também seriam muitos dos meus enviados que eu enviaria à encarnação. E continuo enviando. O Consolador prometido, a doutrina dos Espíritos, foi inaugurada no dia 18 de abril de 1857. Até agora, 2023, isso é muito pouco tempo. E eu acho que não compreenderam muito bem o que o Espírito Verdade trouxe. Mas muitos falam que aquilo lá veio para expandir as consciências, libertar as consciências. Então por que as consciências não são libertas ainda com as coisas que estão sendo feitas? Eu acho que não entenderam. Para acabar com a ignorância de uma vez por todas. Ou seja, vocês agora têm conhecimento da imortalidade do espírito. Tem um espírito canalizado aqui com ele. E eu não estou na nave. Eu estou aqui. Eu estou do seu lado. Agora eu estou ali, do lado do Roberto. Agora eu estou aqui. Agora eu estou aqui. Agora eu estou ali. Agora eu estou em todos esses lugares ao mesmo tempo. E também estou em outros planetas. E também estou canalizando com outros médiuns neste momento, neste planeta e em outros planetas também. Estou canalizando numa igreja evangélica agora. Uma? Não, muitas outras. Estou canalizando num centro de Umbanda. Estou aqui na roupagem ou não? Não, estou aqui, eu estou como eu sou. Mas no centro de Umbanda agora eu estou na roupagem de um Exu. Eu estou num outro centro de Umbanda também canalizando com a roupagem de um preto velho. E eu estou em outros planetas na roupagem que eles aceitam, que vocês nem imaginam como é que são essas roupagens. E estou me mostrando também como eu sou em alguns outros planetas. Eu estou confundindo a mente de vocês? Já ouviram falar em ubiquidade do espírito? Eu tenho essa faculdade. Pode falar, filho. Pode falar. Você só confirmou, não é isso? Levantou a mão para confirmar, sim. Ubiquidade do espírito. Alguém já ouviu falar na universalidade do ensino dos espíritos? Tem muita coisa que nós estamos falando aqui que muitos outros médiuns, muitos outros espíritos estão trazendo através de outros médiuns a mesma coisa, ou muito parecido. Isso é a universalidade da comunicação dos espíritos. E muitos médiuns não estão vendo esses vídeos e estão trazendo umas mensagens parecidas, ou muito iguais, sem ver esses vídeos. Porque se ver pode ser influenciado, não é isso? Afinal de contas, a mediunidade, ela é a incorporação, é anímico-mediúnica. Então, o que nós estamos fazendo? Quem é um com o Pai fala através dele. É só Jesus que é um com o Pai? Só eu sou um com o Pai? Enoque é um com o Pai? Akenaton é um com o Pai? Isaías é um com o Pai? Jeremias é um com o Pai?
Profeta? Deixa eu ver se tem mais alguém. Será que tem mais alguém? Siddhartha Gautama é um com o Pai? Confúcio é um com o Pai? Rovena? Chico Xavier? João Evangelista? Profeta Samuel? Francisco de Assis é um com o Pai? Eu falei um monte de nomes, mas é uma só pessoa? Será que eu estou confundindo as mentes? No planeta Júpiter, os espíritos que lá estão são um com o Pai? Lá tem muitos. Em Marte? Em Urano, os uranianos são um com o Pai? Lá em Urano. Em Sirius B? Em Aldebaran? E em Pégasus? Tem uns nomes aqui de uns planetas que eu não vou mencionar porque é um pouco difícil para falar nessa língua. É impronunciável. E vocês também não vão saber que planetas são esses. Então não tem o porquê eu falar. E também eu não vou ficar falando o nome desses planetas, senão eu vou ficar aqui por toda a eternidade falando de um monte de gente que é um com o Pai. Se todas essa gente, todas essas pessoas são um com o Pai pode falar através deles? Pode falar a língua dos anjos? Tem algum absurdo nisso do Pai falar através dessas pessoas? Quando o Pai fala, não é canalização com Deus. É o próprio Eu Sou que está dentro de você falando. É bem diferente. Não é canalização com Deus. É o seu Eu Sou. Mas isso só vai acontecer quando você determinar que isso pode acontecer e não ter dúvidas. Tem que ter 100% de certeza. Nós não queremos embates e nem discussões. Por isso, o meu filho vai ser orientado a não ir em muitos lugares. Porque as pessoas não vão para ouvi-lo, elas vão para contestá-lo. Elas vão para tentar desmascará-lo, vão chamá-lo para tentar desmerecer e desacreditar o que ele fala, como fizeram comigo. Eles se preocupavam muito mais em fazer isso do que ouvir o que eu tinha para dizer. Era muito mais prazeroso dizer que aquilo era uma loucura, ou que não existia. Tem muita gente aqui que quando estava encarnada, que eram padres que diziam isso não existe, e depois que desencarnou teve uma vergonha extrema no plano espiritual. E aí ele viu que muita coisa que parecia que não existia, mas existia muito, e muito mais do que não achava que existia. Existia muito mais do que se imaginava. E aí se percebeu o quanto era menos adiantado, o quanto era pouco evoluído, mesmo sendo uma boa pessoa. Tem um monte de pessoa boa em planetas extremamente primitivos, pessoas que ainda estão vivendo dentro de cavernas e em árvores, que não tem tecnologia nenhuma, são ótimas pessoas. Elementais da natureza são ótimos espíritos, são espíritos do bem, mas são muito pouco evoluídos. Então nós tivemos e temos sim muitos padres muito pouco evoluídos que muita gente acha que é evoluidíssimo, só porque estudou muito a Bíblia ou outras coisas. Conhecimento não é o mesmo que iluminação interior e nem evolução espiritual. Conhecimento muitos têm, agora iluminação interior, aí já é outra história. Os atributos do corpo mental têm que estar muito bem aflorados. Tem muita gente analfabeta que não tem conhecimento nenhum e que tem os atributos do corpo mental muito bem aflorados. Muitos desses eu uso em igrejas evangélicas. Eu canalizo. E quando eles canalizam comigo, quando eu canalizo com eles, muitas das pregações deles saem com muito erro de português, porque eu os tomo consciente e eu uso o vocabulário que eles têm no arcabouço mental deles. Então Jesus fala muito errado quando canaliza com eles, mas não é Jesus, são eles. Eu tiro as palavras do arcabouço mental deles, do conhecimento que eles têm, porque eu os tomo consciente.
Mas se eu quiser tirar a consciência deles, eu tiro. E posso falar até mesmo francês, ou hebraico, ou aramaico, ou a língua de outro planeta. Por que eu não faço isso?